Chef Stein convida. Olá, sejam muito bem-vindos. Quando pensamos em sair para beber, o cenário comum que vem à mente é o agito de um pub, ou o coquetel servido em um bar clássico, ou ainda aquele chopp bem gelado no boteco da esquina. Mas existe um refúgio que vem ganhando o coração de quem busca algo diferente. E hoje eu quero convidar você para entrar comigo no universo do Wine Bar. Mas antes eu quero explicar um pouco sobre a origem dos outros bares. Vamos começar com o nosso famoso pub, o Public House, a extensão da casa. A origem é na Inglaterra romana. Antigamente, os viajantes precisavam de abrigo e comida. Algumas casas abriam suas portas para o público. Por isso, o nome Public House. Tornou-se o centro social das vilas inglesas, onde se discutiam política e se fechavam negócios. O foco é a cerveja e a comunidade. O pub inglês e o pub escocês. O ambiente é rústico, com madeira escura, tapetes e uma atmosfera de sala de estar. Agora vamos para o nosso famoso boteco, o botequim, a nossa esquina mais democrática do Brasil, herança das vendas portuguesas do século XIX. Surgiu como armazém de secos e molhados, onde se vendia de tudo. Com o tempo, o balcão de mantimentos deu lugar ao balcão de petiscos e a nossa famosa cachaça. É um lugar de informalidade máxima. Também famoso é o copo americano, aquele que serve a deliciosa cerveja estupidamente gelada. E ainda você encontra a estufa de salgados e a calçada como uma extensão do bar. Vamos conhecer agora o Cocktail Bar, onde são feitos os coquetéis, a era de ouro da mixologia. Sua origem acontece nos Estados Unidos, no meado dos séculos XIX. Por volta dos anos 20, a história ganhou força durante a Lei Seca Americana, quando as bebidas eram de má qualidade e precisavam ser misturadas com sucos e xaropes para ficarem bebíveis. Com o tempo, virou uma ciência sofisticada. O bartender é o artista, é o foco principal do local. O gelo é translúcido, as taças são finas e elegantes, e os coquetéis são famosos. Coquetel do 007 e também a das meninas do Sex and the City, o Cosmopolitan. Agora vamos para o tema de hoje, o Wine Bar. Ele se tem como origem na Europa, mais precisamente na França e Itália. Popularizado como conceito moderno nos anos 80, em Londres e Nova York. Nasceu na necessidade de oferecer vinhos de alta qualidade sem a rigidez de um jantar completo em um restaurante. Foi a forma que o mercado encontrou para tornar o vinho mais acessível e menos snob. Diferente de um restaurante onde a carta de vinho acompanha a comida, aqui a comida é desenhada para elevar o vinho. A grande magia é a democratização. Em um wine bar, você não precisa comprar a garrafa inteira para provar um rótulo premiado. O foco é a degustação e as novas descobertas. Esqueça as luzes fortes ou o som ensurdecedor. O wine bar é feito para a conversa, para o tempo que passa mais devagar. E hoje eu vou levar vocês para conhecerem um desses refúgios aqui perto, em Piracicaba, o Volpe Wine Bar, onde vamos entender como a cozinha se adapta a cada uva e por que esse conceito está transformando a nossa forma de socializar. Por isso, peguem suas taças, porque o nosso tour gastronômico começa agora.
Pessoal, hoje eu trouxe vocês para um lugar muito diferente. Hoje eu quero mostrar para vocês o que é um bar de vinhos. Vocês conhecem o que é isso? Vocês já foram num pub? Pub, o rei é o chopp ou a cerveja, não é? Vocês foram já a um restaurante, vocês foram já em vários botecos raiz, um boteco português. Hoje, no programa de hoje, nós estamos na cidade de Piracicaba, no bairro Monte Alegre, um lugar maravilhoso. Eu sou fã, eu venho aqui direto, eu gosto muito daqui, porque é um bar de vinhos. E a gente vai falar hoje com o Marcos, que é o sommelier da casa, e ele vai dar um monte de dicas pra gente do que a gente pode fazer quando a gente for num bar de vinhos. O que pedir, o que não pedir, o que harmonizar. Então vai ser uma aula super gostosa que eu convido vocês. E o Marcos está aqui. Olá, Marcos. Você tá bem? Bem, prazer. Obrigado. Bem-vindo ao programa Chef Está em Convida. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. O Marcos Galdino é o sommelier da casa e ele vai falar pra gente um pouco hoje, um pouco da história da casa e um pouco do que é ser um sommelier. Acho que vocês têm curiosidade aí de saber o que é um sommelier. A gente podia até falar isso. Quais são as diferenças que é nessa área? O que é um sommelier? Quais são os outros profissionais dessa área? Vocês conhecem isso? A gente vai falar um pouco. Por favor, se apresente pra gente. Bom, meu nome é Marcos Galdino, sou sommelier aqui do Volpe. Trabalho aqui já há 2 anos e meio nessa área, atendimento ao público, na parte de vinhos, na parte de gastronomia, como sommelier. Então a gente está com um amplo menu diferenciado aqui para todos os públicos. E me fala um pouco, Marcos, qual a expectativa de um cliente que chega num bar de vinhos? O que reina aqui? Claro que é o vinho, não é? Aqui Sim. nós temos uma variedade. Os clientes podem vir aqui comprar esse vinho e levar para a mesa, tá correto isso, Marcos? Sim, também. Temos a opção, eles podem escolher tanto os vinhos do nosso mostruário, como na nossa carta de vinhos, que tem um pouco mais de 200 rótulos hoje. E também tem a opção do nosso Wine Dispenser, que tem 8 rótulos para degustação. Eles podem experimentar os rótulos disponíveis para chegar no próximo do paladar deles ali para uma eventual harmonização. Deixa eu explicar isso para vocês. O que é isso que ele acabou de falar? Isso é aquela degustação por copo, que a gente não precisa comprar toda a garrafa. Às vezes você não quer beber toda a garrafa, mas tem alguns rótulos que vendem por copo, que a gente vai mostrar como funciona. E aí você pede ajuda ao sommelier da casa e ele vai te mostrar as opções de vendas por copos. Normalmente, né, Marcos? Esses vinhos que se vendem por copos são vinhos mais requintados, podemos falar assim, ou mais caros. Alguns são um pouco mais elaborados, outros são mais vinhos do dia a dia mesmo. Você tem as duas opções. As pessoas degustarem ali, mas a maior parte são vinhos um pouco mais requintados. E aí a pessoa tem esse poder de experimentar e não ter que comprar uma garrafa inteira, né? Isso. Legal. Me fala um pouquinho desses vinhos que nós temos aqui, Marcos. Bom, hoje trabalhamos aí com uma variedade enorme de vinícolas, de parceiros. Temos aproximadamente 200 rótulos, bem variados, de toda a parte do mundo. Temos vinhos Argentina, Chile, Uruguai, Estados Unidos, África do Sul, Itália, França, Bulgária, Moldávia, Bósnia, vinhos mais exclusivos, tá bom? Então é um leque de variedades bem... Marcos, me fala uma coisa, o que é ser um sommelier? Você estuda bastante, né? Para poder ajudar o consumidor no final, como hoje, né? Se vem uma pessoa aqui, eu não entendo nada de vinhos. Eu chego aqui, às vezes as pessoas têm até medo, né? De ir num lugar assim e falar, mas eu não entendo nada, eu não sei escolher. Por isso que existe a figura do sommelier. Ele está aqui para ajudar nesse passo a passo, mesmo que seja bem do começo. Sim. Então, o papel do sommelier, conta um pouquinho o papel do sommelier. Você ajuda a gente no quê? Bom, o meu papel é guiar a experiência do cliente, desde a escolha do vinho ou até com uma harmonização de prato, mesmo que ele não entenda muito sobre o mundo do vinho, a gente tenta procurar qual é o seu tipo de paladar, o que você prefere para essa noite, um vinho branco, um vinho rosé, um tinto, vamos harmonizar com alguma coisa, tá bem só de uma entradinha para tomar com vinho.
segue todo esse roteiro Marcos, ali. me fala uma coisa. Eu começo escolhendo o vinho primeiro ou a comida primeiro ou tanto faz? Bom, o ideal é escolher a comida primeiro, Tá. porque o leque de vinhos ele é muito abrangente. Então, se você já escolher a comida, a gente consegue reduzir as opções assim de harmonização. Ou pra trazer aqueles vinhos que mais se combinam com aquele tipo de alimento? Sim, a gente consegue reduzir o leque. Como a gente tem uma gama muito grande de vinhos, a gente consegue reduzir um pouco essa quantidade de vinhos para uma sugestão mais assertiva ali na hora da degustação, né? Na hora do cliente provar. Pessoal, isso é muito harmonizar. importante, né? Esse trabalho. Então, vamos lá. Você entra num lugar, num restaurante mais sofisticado ou num bar de vinhos, tem uma quantidade enorme de vinhos para escolher, você não está meio perdido. Então, o primeiro passo, olha o cardápio e escolha a comida que você quer. Isso vai ajudar muito o profissional, por quê? Se for muito ácido a comida, exemplo, uma salada cítrica, ele vai provavelmente oferecer um vinho mais refrescante, mais cítrico e com uma acidez maior. Mais Correto, Correto. Marcos? Então, aí, esse é o caminho que a gente vai trilhando. Conforme a comida que você escolhe, a gente vai, o sommelier, estou falando isso porque eu também sou sommelier, e a gente vai construindo esse caminho para vocês, que exemplo, um prato com muita gordura, uma carne com uma gordura, uma picanha, ou uma carne, um pedaço de carne com mais gordura. É um vinho tinto, um tanino mais potente, um vinho mais adstringente, para dar aquela limpada na boca durante... Não é à toa que ele está oferecendo um vinho rico em taninos, ou taninos mais encorpados, para poder comer com essa carne que nós falamos agora. Por quê? Porque os taninos têm um trabalho na boca de envolver toda a gordura e neutralizar. É como se fosse um casamento. Taninos, gordura, um casa com o outro e neutraliza, e você sai como se estivesse comendo uma salada. Tá correto, Marcos? Sim, é uma harmonização bem equilibrada. O tanino do vinho ele vai equilibrar junto com a gordura e vai deixar sua língua limpa. Não vai deixar aquela coisa desconfortável na boca. Vai ter a astringência do vinho que vai dar aquela limpada no palato. E aí é interessante, ele já está falando isso, eu queria perguntar para vocês uma coisa. Aproveitando o Marcos, nosso sommelier aqui, quais os tipos de vinhos que vocês conhecem? Ó, vamos lá, você me ajuda. Vinho branco, tá correto, Marcos? Branco. Vinho branco vocês conhecem também? Vinho rosé, correto? Vinho espumante ou champanhe ou uma hace, dependendo de onde é produzido no mundo, Sim. correto? Vinho tinto, nosso famoso, e os nossos vinhos de sobremesa, de colheita tardia, ou vinhos do Porto, vinhos que vão adicionados uma aguardente dentro dele, né? Tipo vinho madeira, vinho do Porto, entre Marsala, entre outros desse tipo. Então temos 5 tipos: tinto, branco, rosé, espumante e sobremesa, correto? Tem mais algumas outras variedades, como os laranjas, Sim, os verdes, azuis, os verdes. mas esses já são um pouco mais fora do comum, né? Sim, esses também são, alguns são mais modas, ou são momentos. Mas existem vinhos laranjas maravilhosos e caros, não é? Sim, com certeza. Azuis também. Então, assim, alguns vieram para ficar. Mas os principais que a gente precisa saber são esses. E aí, aprendendo isso, a gente começa a harmonizar, correto, Marcos? Correto. Com o tipo de comida que a gente quer. Exemplo, uma salada, algo bem mais fresco, nós vamos com frescor também. Com certeza. Um vinho mais fresco, mais ácido, tá correto, Marcos? A gente pensar Pode assim? ter um vinho branco ou um rosé, Um com rosé. acidez um pouco mais elevada, um vinho um pouco menos frutado, para harmonizar com a acidez da salada. Legal. E se a gente for para um prato médio, uma pizza com queijos e tudo mais, qual tipo de uva que a gente poderia harmonizar e equilibrar isso na boca? Você pode indicar algum pra gente? Para pizza, eu gosto muito de indicar um tinto, um Shiraz. Ele já traz um frescor também, traz bastante fruta. Fruta vermelha, um morango, uma cereja, uma amora. E traz também muita acidez. O Shiraz ele traz uma acidez que equilibra com bastante queijo na boca. Então é um vinho bem bacana para acompanhar uma pizza, tá bem? Legal. Boas dicas, né, do Marcos. Agora, o Marcos vai fazer com a gente
3 harmonizações maravilhosas aqui do Volt Bar e que eu quero convidar vocês para que degustem com a gente essas delícias e com esse super visual. Como eu falei para vocês, agora nós temos 5 tipos de vinhos. Lembra que eu falei? O espumante, esse aqui é um champanhe, esse é uma Vieux Clicquot, especificamente da França. Mas poderíamos ter um espumante brasileiro, ou uma haste italiana, ou uma cave espanhola. Tudo isso são vinhos espumantes. Aí nós temos também vinhos brancos. Essa é uma outra categoria de vinhos. Os vinhos rosés, ótimos para frutos do mar, saladas, beira da piscina. São ótimas opções, mais refrescantes. O famoso tinto. Esse, por sinal, é o El Inimigo, muito bom. Aconselho vocês a experimentarem. E por final, o vinho de sobremesa. Esse é um vinho com a uva moscatel, é uma uva cheia de açúcar. Então, esse espumante brasileiro, ele é rico em açúcar que vai combinar com a sobremesa. Então, recapitulando, 5 tipos de vinhos: espumante, branco, rosé, tinto e de sobremesa ou colheita tardia. Marco, eu queria agora que você falasse pra gente e tirasse uma dúvida nossa. Eu queria saber, aproveitando todo o teu conhecimento, qual a diferença de um sommelier, um enólogo e um enófilo. Vocês sabem qual é a diferença? Eu acho que o Marcos vai tirar essa dúvida pra gente hoje. Maravilha. Tira, por favor, pra gente essa dúvida, Marcos. Claro. Bom, o sommelier, ele é aquela pessoa que estuda, ela é formada na arte do vinho e ele cuida do ambiente do restaurante, cuida dos vinhos, cuida das adegas do vinho, do restaurante, e é aquele que está disposto a fazer todo o serviço de vinho na mesa, que conversa com o cliente, que indica um bom vinho para o cliente, que mais se adequa ao cliente. Bom, o enólogo é o oposto, né? Ele é a pessoa que está mais envolvida com a produção, com a terra. Ele que faz a produção do vinho, os blends, ele que faz a construção do que vai ser servido para o cliente, né? Normalmente é uma pessoa que estudou muito a agronomia, né? Para depois se especializar em vinhos. Com certeza. E conta pra gente, Marco, qual é o papel do enófilo? O enófilo, ele é um apaixonado por vinhos, aquela pessoa que adora o mundo do vinho, que está ali sempre tomando um bom vinho, conhecendo. Às vezes não tem muito estudo na parte técnica do vinho, mas ele traz aquela paixão, aquele vigor que faz toda essa parte de experimentar o vinho. Maravilha, muito obrigado por me tirar essa dúvida. Acho que ficou legal, né? Vocês aprenderam isso? Agora eu vou pedir para ele mostrar o outro lugar bem legal aqui desse bar de vinhos. Vamos lá? Esse aqui é o nosso wine dispenser, né? Uau, essa então é a famosa máquina que a gente pode servir só as doses? Isso, aqui a gente trabalha com 8 rótulos, tá? A gente tem um branco, um rosé e 6 tintos. E eu vou tirar um aqui para a gente experimentar. A gente coloca o cartãozinho, seleciona a dose. Então, Marcos, eu posso degustar todos esses vinhos que estão aqui, que às vezes são mais raros, mais caros, né? Sim. E não preciso abrir uma garrafa inteira, correto? Tá certo? Não, isso? aqui você só paga por dose. Então, cada dose que você escolher, você paga por dose apenas. Não precisa pagar o valor inteiro da garrafa. Mas o ideal é que a gente tenha a experiência de vários vinhos diferentes, que você não precisa comprar garrafa inteira. Também não dá para comprar todas as garrafas e beber tudo, né? Com certeza. Então, muito legal. Isso aqui preserva a qualidade dos vinhos, é isso? Sim, a nossa máquina ela trabalha com um sistema de gás argônio, né? Que é um sistema de pressão que não deixa o oxigênio entrar na garrafa. Então, esse processo aqui ela pode ficar 2 semanas ali, tranquilo, sem problemas, que não vai ter alteração nenhuma no sabor do vinho. Ok. Posso degustar? Claro. À vontade.
Pessoal, saúde. Maravilhoso. A burrata Volpe, ela é feita numa massa folhada e dentro tem o queijo escarmosa, né? Que é a famosa burrata. Queijo o quê, Marcos? Escarmosa. Escarmosa. Isso, Vai que é dentro. Isso, ele fica bem derretidinho aqui na parte de dentro. Essa é uma entrada aqui no Volpe. Isso, é uma das nossas entradas mais pedidas. Mais pedidas? E esse queijo, qual a característica dele? Ele é um queijo leve, né? De um pouco teor gorduroso. Então não precisa de um vinho tão adstringente. Então um vinho branco acompanha muito bem essa entrada. Então, Bom, e é claro que você escolheu um vinho para fazer essa harmonização e mostrar para a gente, ensinar a gente, né, como é que a gente pode, na boca, fazer esse encontro de sabores. Tá correto, Marcos? Claro, a gente pegou um Sauvignon Blanc da Ramon Bilbao. É um vinho da região de Rueda, na Espanha. Um vinho fantástico, tá? Ele tem uma grande acidez? Tem uma boa acidez. É um vinho que traz mais notas florais, umas notas cítricas e algumas notas minerais também. Então é um vinho que equilibra bastante com o contraste do pesto, com o contraste do queijo, com o contraste dos pães. Então, ok, por favor. Certo. Marcos, eu quero fazer mais uma pergunta que é uma dúvida que a gente tem quando a gente vai num restaurante. Você me serviu o vinho que vai harmonizar com essa entrada, que eu entendi, a acidez elevada vai ajudar com a refrescância, a neutralizar essa gordura do queijo. Como que eu faço essa harmonização? Primeiro eu coloco na boca o vinho e deixo tomar toda a conta da minha boca e depois eu coloco o alimento ou eu coloco o alimento antes? Primeiro você come, você ingere o alimento, primeiro o alimento inteiro. Primeiro. Aí o alimento ele vai deixar aquela sensação na boca. O vinho vem depois. Para fazer essa parte de equilíbrio, essa parte de harmonização e essa parte da limpeza do palato para a próxima garfada, para a próxima colherada. Maravilhoso. Na sequência do serviço vem o prato principal, que é o nosso mignon ao tartuffe, e com ele vai estar sendo harmonizado o vinho da região de Bordeaux, que é o Château de Parenchère. A predominância do vinho é Cabernet Franc e ele tem uma pitada também de Merlot e Malbec. Ô Marcos, o aroma, pessoal de casa, o aroma desse tartufo tá aqui em todo o ambiente maravilhoso. Vocês gostam de trufas? Agora, trufa é algo difícil de harmonizar. Conta pra gente, Marcos, qual que é o segredo? Como a gente pode harmonizar um vinho com trufas? Bom, qual é o segredo? Conta pra gente. O vinho, para harmonizar com trufas, ele tem que ter esse leve toque de especiarias também. Pô, tem um toque da pimenta, um toque mais herbáceo, tem um toque de especiaria. Esse daí que vai trazer a harmonização mais com a trufa. Caso esse vinho ele tenha um leve toque de pimenta, então essa harmonização ficaria mais à base das especiarias que contém o vinho. Entendi. Então a pimenta, as especiarias, isso vai abraçar essas trufas e vai trazer para um equilíbrio dessa harmonização que a gente vai degustar e experimentar agora. Isso mesmo. Obrigado, Marcos, viu? Então, repete pra gente um pouquinho aí, esse vinho da onde é, Marcos? Esse é um vinho da região de Bordeaux, tá? Ele é o Château de Parenchère. Ele é um blend, tá? A predominância dele é Cabernet Franc, mas ele também tem uma parcela de Merlot e uma parcela de Malbec. Bom, é um vinho corpo médio, estruturado, traz bastante fruta negra madura. Uau. Um vinho totalmente no aroma, as frutas negras aqui. Traz um leve toque de especiarias, ele traz essa predominância também do envelhecimento, da barrica. Então, um vinho extremamente gastronômico, tem uma acidez moderada, um vinho bem equilibrado. Taninos redondos. Tanino redondo, final
pouco longo, então é um vinho equilibrado que harmoniza bem com uma carne mais leve, uma carne média para leves. Maravilha, convido vocês agora a ter essa experiência maravilhosa aqui de harmonização. É isso, pessoal, que eu falo. Quando a gente conhece os ingredientes, mesmo assim que seja um ingrediente mais chique, como é a trufa, mas quando você consegue harmonizar isso com o vinho correto, no caso o Marcos trouxe para a gente as especiarias, a pimenta, que vai envolver, que vai abraçar essas trufas e vai fazer um casamento perfeito desses sabores. Convido vocês a degustarem com a gente essa delícia aqui do Volpe Wine Bar, em Piracicaba. Bom, Stein, agora para finalizar, eu trouxe para vocês uma das sobremesas mais pedidas da casa. Uau, Marcos, fala pra gente qual é essa maravilha aqui. Essa é a cocada brulee. Ela é uma cocada aqui embaixo? Cocada, isso. Ela é uma cocada envolta no açúcar cristalizado, depois ele é maçaricado, né? E ele é servido com sorvete de canela. E é feito aqui ou não? Ou é feito sorvete? Aqui. Uau! E por cima a gente tem uma calda de vinho, redução de vinho, né? Para harmonizar com a cocada. E, Marco, agora eu tô curioso para saber qual vinho você trouxe pra gente para harmonizar com essa delícia aqui. Maravilha. Eu trouxe o Graham's Extra Dry, é um vinho do Porto. Ele não é aquele tradicional docinho e tal. Ele é um vinho mais licoroso, porém ele é um vinho seco que traz esse final licoroso que vai dar uma harmonizada com a cocada, com sorvete de canela, tá bem? É um vinho extremamente gastronômico para essa arte da sobremesa. Bem? Maravilha. Por favor, Marcos. Licença. Pessoal, saúde! Vamos comigo experimentar essa delícia? Convido vocês a fazer essa harmonização. Vinho do Porto Dry com uma cocada e sorvete de canela. Marcos, muito obrigado pela hospitalidade. Fala aqui com o pessoal como o pessoal encontra a Volpe nas redes sociais e se o pessoal quiser fazer uma reserva, como é que a gente faz para fazer aqui? Bom, o Volpe tem o Instagram, @VolpeWineBar. Para fazer reserva é só clicar no link da bio, já vai ser direcionado para o nosso link de reservas, tá bom? Muito obrigado. Agradeço a presença do Chef Stein. Bom apetite. Muito obrigado, Marcos. Chef Stein convida.